Bom pessoal, bom dia a todos. Então, continuando com a nossa investigação da equação de Laplace, né? Na aula passada a gente falou sobre a equação de Laplace em coordenadas retangulares. Hoje a gente vai falar sobre a equação de Laplace em coordenadas esféricas, né? Com a particularidade que a gente vai supor que existe uma certa simetria, né? Para a simplificação dos problemas que serão tratados aqui, né? E aí, com isso, na verdade, os problemas vão depender de duas coordenadas esféricas e não três. Tá? E aí a gente vai montar a solução em coordenadas esféricas para esse caso e, né, ver alguns exemplos de aplicação disso daí. Tá? Então, começando com a montagem da equação. Então, para montar a equação de Laplace em coordenadas esféricas, a gente primeiro precisa, né, do Laplaciano em coordenadas esféricas. As coordenadas esféricas, né, são R, θ e φ. Né? E aí, a equação de Laplace nessas coordenadas envolve o Laplaciano em coordenadas esféricas, que tem a seguinte cara. Então a gente tem essa equação aí, né, para a equação de Laplace em coordenadas esféricas, né? E aí a nossa hipótese é que a gente vai ter, para dar uma simplificada nessa equação, a gente vai ter problemas que a gente vai tratar em coordenadas esféricas, problemas que têm uma certa simetria em torno de um certo eixo, né? De modo que esse eixo, né, em princípio a gente vai colocar esse eixo como sendo o eixo Z, e aí como tem uma simetria em torno desse eixo, os problemas não dependem da coordenada φ, que mede ângulos em torno do eixo Z, né? Com isso, né, a gente diz que esses problemas têm simetria azimutal. E aí o potencial vai ser função apenas, né, de R e θ. Então, com isso, né, a dependência, né, de V em φ não existe e aquela derivada segunda com relação a φ é igual a zero.
E aí a gente fica com a equação 68, né? Que é uma equação diferencial parcial em R e θ, que a gente teria que resolver para poder achar quanto é que vale, né, o potencial nesse caso. Para isso a gente vai de novo supor que a gente pode fazer separação de variáveis e vai supor uma solução do tipo que a gente vai escrever aqui. Então a gente vai supor que a solução, né, para o potencial é uma função r sobre r vezes uma função θ maiúsculo, né, tetão, que é só de θ. Daí a gente pega, né, e aplica isso na equação diferencial. Aqui a gente pode pegar, né, e multiplicar por r para cancelar esse r e um dos r's daqui, né, de modo que a gente fica com o seguinte. Então a gente fica com essa equação aqui, quando a gente substitui a solução 69, né, em 68, aí a gente tem que lembrar, né, que R é função de R e θ não, né, de modo que aqui, por exemplo, né, derivada com relação a θ não atinge esse fator que vai lá para frente, né, e aqui o θ que vai lá para frente. Isso daqui. Aí a gente pega agora, né, e multiplica por r quadrado para tirar a dependência em r daqui, né, e divide por θ maiúsculo vezes r maiúsculo, né, ou seja, faz essa operação aqui, né. Lembrando que nem R nem θ podem ser identicamente nulos, por causa que se forem, né, a gente vai ter que em 69, né, caso seja identicamente nulo R ou θ, V vai ser igual a zero, é a solução, né, mas é a solução trivial, a gente não quer a solução trivial, a gente quer a solução que, né, permita que tenha algum tipo de potencial lá dentro, no problema. Então a gente fica com r quadrado sobre r d2 dr2 mais 1 seno θ maiúsculo d θ seno θ d θ igual a zero.
E aí, né? Então, pegando e separando, a gente tem isso aqui. Então, do lado direito de 70, a gente só tem dependência em θ. E do lado esquerdo de 70, a gente só tem dependência em R. De modo que a gente conseguiu fazer uma separação de variáveis, né? Cada lado, então, é igual a uma constante. E aí, só como é que a gente escreve essa constante, né? E aí, o modo de escrever essa constante, na verdade, a gente já vai escrever de um jeito que, né, pensando nas soluções, que seja interessante, né, para a forma como as soluções dessas funções vão ser. Então a gente vai escrever essa constante como sendo uma coisa que é L mais 1. Tá? Daí, a gente tem duas equações. Uma equação, né, que é reescrevendo, né, passa esse Rzão para lá, passa para o mesmo lado, a gente vai ter R quadrado D2E dr2 menos L mais 1 R igual a 0. Essa equação 71, ela tem uma forma, né? Ela é uma equação com coeficientes que não são constantes, mas ela é um tipo de equação que é chamada de equação de Cauchy-Euler. Tá? A estrutura dessa equação, né, é algo do tipo, né, pensando que a gente tem uma derivada segunda aqui a variável independente aparece ao quadrado. Aqui a derivada de ordem zero, a variável independente aparece na zero. Então, vale 1. Tá? Essa estrutura de equação, né, é chamada de equação de Cauchy-Euler, e aí existe um método, né, de resolução para essa equação, né, que é basicamente supor que R é E na T. E aí com isso você coloca isso na equação, manipula e obtém as soluções dessa equação. Já vamos falar sobre ela, mas vamos primeiro montar a outra, né? Então tem uma equação que é a equação 71 e a outra equação que é essa aqui. Bom, ou, né, pegando e colocando para o mesmo lado e multiplicando por θ,
isso aqui. Tá? Bom, aí essa equação, né? Agora a gente faz uma manipulação dela para transformar essa equação numa equação que é uma equação conhecida. Para isso a gente faz uma substituição que é a seguinte. A gente, né, define que cosseno θ vale x, então x igual a cosseno θ. E aí a gente precisa transformar derivadas com relação a θ para derivadas com relação a x. Então, x é cosseno θ, né? dx dθ menos seno θ. Então, onde tem d dθ, a gente vai trocar por menos seno θ dx. Então, aqui a gente tem um d dθ, né, que vai ficar menos seno θ dx. Então aqui vai ter um seno ao quadrado. E seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado. E aí a gente pode usar, né, que cosseno ao quadrado é x ao quadrado. Aqui também aparece um menos seno θ dx. Aí ele vai cancelar o seno de cima com o seno de baixo. Então a gente vai ter o seguinte: menos seno θ d dx, né? Aí ali a gente vai ter um menos 1 menos x ao quadrado, que é seno ao quadrado, né? E d θ dx mais L mais 1 θ igual a zero. Então, esse cancela com esse, né? Na verdade, esse menos cancela com esse menos. E aqui a gente tem o seguinte: deriva esse, mantém esse, depois deriva esse, mantém esse. Então, quando deriva esse, né, cai um 2x aqui. E a gente chega, né, nessa equação 7,4 aqui. Pode ser tanto assim nessa forma, né, quanto nessa forma. Em 7,4 a gente entende aqui o tetão como tetão de x, né? Onde o x vai ser cosseno θ. Essa equação, né, é a equação de Legendre. Tá? Nessa forma aqui a gente tem, né, θ como θ de x. Então, a equação de Legendre é uma equação diferencial com coeficientes variáveis, né, e que é resolvida pelo método de séries. Tá? Então, aqui a gente não vai resolver a equação de Legendre, não é nosso objetivo, né? Mas, né, eu vou deixar aqui, né, nos comentários, né, um link, né, para o vídeo onde eu resolvo a equação de Legendre, então em detalhes. Tá? Então aqui a gente vai pegar as soluções, né? A gente não quer, nesse momento, estar preocupado com a solução da equação, com
com a resolução da equação, a gente quer, na verdade, as soluções da equação, né, que são polinômios para o caso que a gente está interessado. Então, são polinômios de Legendre. Então, a gente está interessado em saber, né, que a solução formada por polinômios são chamados polinômios de Legendre, né, e a resolução especificamente vai ficar, né, marcada aqui para quem assistir numa outra aula. Tá? Então, pensando de novo nessa equação aqui, né, para montar as soluções, na equação de Cauchy-Euler, a gente faz uma substituição, que é aquela substituição ali, chama R de N na T, né, faz as devidas contas e vai achar a solução, que é a seguinte. Então, o R vai ter um certo valor de Rzão, né, para cada L. Né? Então, a gente pode escrever isso na forma, né, Então, você vai ter um certo coeficiente que multiplica um fator R na L mais 1 e um outro coeficiente que multiplica um fator R na menos L. Tá? Então, tem uma solução como essa para cada valor de L. E aí, né, lembrando que a solução que a gente propôs era Rzão sobre Rzinho, né? Então, Rzão sobre Rzinho, né, vai ser, aqui vai dar R na L, né, e aqui vai dar algo como isso daqui, um outro coeficiente, né, R na menos L mais 1. Então, o L, né, na verdade, a gente vai ver quando a gente resolve a parte em θ, a equação de Legendre, a gente vai ver que o L não pode ser negativo. Então, ele é ou zero ou positivo. De modo que isso daqui vai gerar potências, né, ou zero ou potências positivas de R, e aqui, né, são potências do tipo inverso de R em algum valor. Tá? De modo que limites R indo para zero e R indo para infinito dessas funções são bem diferentes. Né? Aqui, para L não sendo zero, né, isso daqui vai para infinito, quando R vai para infinito. E quando R vai para zero, vai para zero. O contrário acontece lá. Então, a parte em R é formada por essas funções aí, né, e a parte em θ são as soluções da equação de Legendre, que a gente vai fazer numa outra aula. Né? E essas soluções são, na verdade, polinômios. Tá? Então, você resolve pelo método de séries, né? E aí você vai chegar em funções que são os polinômios de Legendre. Né? Então, quando L igual a zero, né, P0 de x vale 1. Quando L igual a 1, P1 de x vale x. Existe uma certa convenção para normalização desses polinômios de Legendre. Né? E daí por isso que a gente tem eles dessa forma que a gente tem aqui.
polinômio de Legendre para x igual a 1 deve valer 1. Tá? Então, quando x igual a 1, né, os polinômios devem valer 1. Então, x igual a 1, P0 vale 1. Né? X igual a 1, P1 é x, então x igual a 1 vale 1. P2 em 1 vai dar 3 menos 1, 2, dividido por 2 dá 1. 5 menos 3, 2, dividido por 2 dá 1. Tá? Na verdade, existem infinitos polinômios de Legendre, né? E aí uma coisa importante que dá para perceber ali é que ou o polinômio de Legendre é uma função par ou ele é uma função ímpar. Né? Basicamente, para L par, 0, 2, 4, assim vai, o polinômio de Legendre é uma função par. Para L igual a 1, 3, 5, assim vai, ímpar, né? O polinômio de Legendre é uma função ímpar. Tá? Daí, né, em termos, lembrando que x é cosseno θ, né, em termos de θ, então a gente, né, P0 de x, né, então os primeiros polinômios, né, são dados por essa expressão e genericamente, né, a gente tem uma expressão genérica para esses polinômios, né, algo que a gente, né, vai mostrar também nessas aulas separadas, né. Existe uma coisa chamada fórmula de Rodrigues, né, e aí PL de x ele pode ser obtido através disso aqui. Então é um jeito, né, de você obter qualquer polinômio de Legendre, né, através de operações de derivada de ordem L desse fator aqui, né, x² menos 1. Tá? Então, efetuando essa operação, você acha quanto é que vale o polinômio de Legendre para qualquer L. Então, por exemplo, né, se L igual a 0 é derivada de ordem 0, mas aqui aparece também na 0, na verdade 2 na 0 é 1, 0 fatorial é 1, aqui é 0, né? X² menos 1 na 0, que vai dar 1, então vai dar 1 mesmo. O próximo é quando x igual a 1, então esse aqui é x² menos 1, deriva uma vez da 2x, né? 1 fatorial é 1, 2 na 1 é 2, 2 com 2 cancela, sobra só x, e assim vai. Com isso, né,
pensando que a gente tem polinômio de Legendre, cada um para cada L, e tem uma solução Rzão lá também, um para cada L, a gente vai ter, né, combinando as duas soluções, então a gente vai ter, né, para um dado L, algo como isso aqui vezes o polinômio de Legendre respectivo, né? E aí, para a solução geral, a gente tem que fazer uma soma disso aqui em todos os L's possíveis. Tá? Então a gente tem uma série, na verdade, né, que é dada por aquelas funções ali, e aí os coeficientes CL e DL, né, eventualmente são obtidos caso você tenha condições, né, auxiliares para o problema, normalmente condições de contorno. Tá? Aí a gente tem que lembrar, né, que caso a gente tenha limites do tipo que R indo para zero, né, ou R indo para infinito, fazem parte, né, da região de domínio da solução, a gente tem que cuidar com esses limites aí. Né? Então, especificamente, esse aqui, né, diverge quando o R vai para zero. E aí, se a origem, né, na verdade não tiver nenhum tipo de carga lá, então, por exemplo, né, então não tem como você ter uma divergência em R igual a zero. Então, por exemplo, aquele coeficiente vai ter que ser anulado. Tá? Então, próximo passo, né, agora, né, na próxima aula, já que a gente montou já a solução, né, agora o próximo passo é a gente pegar essa solução então, e aplicar em alguns problemas para a gente ver como é que a gente, né, investiga um problema que tenha, né, simetria azimutal em coordenadas esféricas, usando então a solução 82. Tá? Beleza? Então, pessoal, na próxima aula a gente faz alguns exemplos, né? Obrigado, então. Até mais. Tchau.